O sol mau havia surgido sobre as colinas de Jerusalém quando Natanael já estava em seu posto no templo. Seus dedos, manchados pela tinta negra que usava para copiar os textos sagrados, moviam-se com precisão sobre o pergaminho. A pequena sala onde trabalhava ficava no lado leste do complexo do templo, permitindo que a primeira luz da manhã iluminasse naturalmente seu trabalho através da estreita janela. O aroma do incenso matinal ainda pairava no ar, misturando-se ao cheiro característico do pergaminho novo e da tinta. Com apenas 17 anos, Natanael já havia conquistado a confiança do sumo sacerdote Josias por sua dedicação e talento excepcional na arte da escrita sagrada. Cada letra que traçava era como uma prece silenciosa, cada palavra um ato de devoção. "O Senhor seja louvado", murmurou para si mesmo, enquanto soprava suavemente sobre a tinta fresca. Seus olhos castanhos examinavam atentamente cada traço, procurando imperfeições que pudessem comprometer a santidade do texto. Na mesa de cedro diante dele, cuidadosamente organizada, estava sua coleção de instrumentos. Penas de diferentes espessuras, tinteiros com várias tonalidades de negro, pedra-pomes para suavizar o pergaminho e réguas de bronze para manter as linhas perfeitamente retas. Cada item tinha seu lugar específico, reflexo da natureza metódica do jovem escriba. Um movimento súbito na cortina que separava seu escritório do corredor principal chamou sua atenção. Era Ruth, uma das servas mais jovens do templo, carregando um jarro de água fresca. "Bom dia, Natanael", cumprimentou ela com um sorriso tímido. "O sumo sacerdote pediu para verificar se você precisava de algo." "Estou bem, Ruth, obrigado", respondeu ele, retribuindo o sorriso. "Apenas diga ao sumo sacerdote que estou quase terminando a cópia dos salmos que ele solicitou." Mas antes que Ruth pudesse se retirar, uma voz grave e autoritária ecoou pelo corredor. "Natanael, preciso de você imediatamente." O jovem escriba reconheceu instantaneamente a voz do sumo sacerdote Josias. Ruth rapidamente desapareceu pela cortina, enquanto Natanael se levantava, ajeitando suas vestes brancas manchadas de tinta. Tomou alguns segundos para organizar seus pergaminhos, cobrir os tinteiros e limpar as mãos em um pano úmido. "Natanael." A voz soou mais próxima e mais urgente. "Estou indo, meu senhor", respondeu ele, atravessando rapidamente a cortina e entrando no corredor de pedra polida. O corredor principal do templo era uma obra-prima arquitetônica, com suas colunas majestosas e teto abobadado. A luz do sol, filtrada através de pequenas aberturas superiores, criava padrões dançantes no chão de pedra. Natanael sempre se sentia pequeno neste espaço, como se o próprio corredor fosse um lembrete constante da grandeza de Deus. Ao entrar na câmara principal, Natanael encontrou uma cena inesperada. Josias não estava sozinho. Ao seu lado estava sua filha Miriam, uma jovem de 15 anos cujos olhos cor-de-mel pareciam carregar uma sabedoria além de sua idade. Ela raramente aparecia nesta parte do templo, preferindo passar seu tempo nos jardins ou ajudando com as ofertas de grãos. Mas o que mais chamou a atenção de Natanael foi o terceiro ocupante da sala, um homem de aparência desgastada pela estrada, com uma barba grisalha bem aparada e olhos profundos que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Suas vestes, embora empoeiradas pela viagem, eram de boa qualidade, sugerindo que se tratava de alguém de posição considerável. "Natanael", começou Josias, sua voz mais suave agora, mas não menos autoritária, "este é Eliabe, um mercador de Samaria." O mercador inclinou levemente a cabeça em cumprimento. Havia algo em seus olhos, uma mistura de urgência e preocupação, que fez Natanael sentir um aperto no estômago. "Ele traz notícias perturbadoras do Reino do Norte", continuou Josias, sua mão inconscientemente acariciando sua barba grisalha, um hábito que Natanael sabia indicar preocupação. "Os profetas de Baal", começou Eliabe, sua voz profunda carregando um tom de lamento, "eles se multiplicam como gafanhotos em nossas cidades. O palácio está repleto deles, sussurrando venenos nos ouvidos do rei. Nossos jovens são seduzidos por seus rituais. Nossas crianças crescem sem conhecer o nome do verdadeiro Deus." Natanael observou que Miriam se aproximou alguns passos, seus olhos fixos no mercador, bebendo cada palavra com uma intensidade que ele nunca havia visto nela antes. "Mas há mais", continuou Eliabe, baixando ainda mais a voz, obrigando todos a se aproximarem. "Rumores chegam do leste. Os assírios se movimentam, e enquanto nosso rei se entrega à idolatria, nossas fronteiras ficam cada vez mais vulneráveis." Josias soltou um suspiro pesado, caminhando até uma das janelas que davam para o pátio do templo. Por alguns momentos,
Apenas o som distante dos pássaros e o murmúrio dos adoradores lá embaixo preencheu a sala. Precisamos de alguém em Samaria, declarou finalmente Josias, virando-se para encarar Natanael. Alguém jovem, versado nas Escrituras. Alguém capaz de copiar e preservar os textos sagrados antes que seja tarde demais. O coração de Natanael acelerou. Ele olhou para sua mesa de trabalho visível através da porta aberta, para os pergaminhos parcialmente completos, para a vida organizada e segura que havia construído dentro destes muros sagrados. Meu senhor, começou ele, sua voz traindo sua insegurança, certamente há outros mais qualificados, escribas mais experientes. Você foi escolhido, Natanael, interrompeu Josias, sua voz firme mas gentil. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando seus caminhos parecem misteriosos aos nossos olhos. Pai, a voz de Miriam soou clara e determinada, surpreendendo a todos. Deixe-me ir com ele. Posso ajudar com os manuscritos? E uma mulher chamará menos atenção. Não. A resposta de Josias foi imediata e severa, mas logo seu tom suavizou ao ver a expressão determinada de sua filha. Sua missão é outra, minha filha. Em breve você se casará com Eucana, unindo nossa família com a linhagem dos profetas. Os olhos de Miriam encontraram os de Natanael por um breve momento, e naquele olhar ele viu algo que o perturbou profundamente, uma mistura de desafio, determinação e algo mais que não conseguiu definir. Naquele momento, parado na câmara principal do Templo de Jerusalém, Natanael sentiu seu mundo ordenado e previsível desmoronar ao seu redor. O caminho que havia planejado para sua vida, as certezas que cultivava, tudo parecia agora tão frágil quanto a fina camada de tinta em seus pergaminhos. A estrada entre Jerusalém e Samaria serpenteava através de colinas pedregosas e vales verdejantes. O sol do meio-dia castigava impiedosamente a pequena caravana que avançava em ritmo constante. Natanael, montado em um jumento teimoso, alternava sua atenção entre o caminho à frente e a preciosa bolsa de couro que carregava, repleta de pergaminhos e instrumentos de escrita. Mantenha os olhos no horizonte, aconselhou Eliabe, que cavalgava alguns metros à frente. Os bandidos costumam observar as caravanas daquelas elevações. Ele apontou para um conjunto de colinas rochosas à direita. O mercador havia organizado uma pequena caravana como cobertura para sua verdadeira missão. 5 comerciantes legítimos, 3 famílias com crianças e uma dúzia de servos compunham o grupo, proporcionando disfarce perfeito para transportar textos sagrados para o território hostil do norte. Quanto tempo até alcançarmos Samaria? Perguntou Natanael, ajustando sua posição no jumento pela 10ª vez naquela hora. Suas coxas doíam do movimento constante, e suas costas protestavam contra a postura desacostumada. Com este ritmo, mais 3 dias, respondeu Eliabe. Desde que não encontremos complicações. Um grito agudo de uma criança cortou o ar, fazendo Natanael saltar em sua montaria. Mas era apenas um dos pequenos viajantes, brincando com seus irmãos em uma das carroças. Não seja tão tenso, jovem escriba, sorriu Eliabe. O Senhor não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. As horas se arrastavam sob o sol inclemente. Natanael observava a paisagem mudar gradualmente. As colinas familiares de Judá iam ficando para trás, dando lugar a um território que ele conhecia apenas através dos mapas que copiara no templo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de púrpura e ouro, Eliabe sinalizou para a caravana parar. Acamparemos naquele bosque, anunciou ele, indicando um pequeno grupo de árvores próximo a uma fonte. Há proteção e água fresca. O acampamento foi montado com a eficiência que vem da experiência. As famílias organizaram suas tendas, os comerciantes verificaram suas mercadorias, e os servos prepararam fogueiras para o jantar. Natanael tentava ser útil, mas suas mãos, mais acostumadas a manejar penas e pergaminhos, mostravam-se desajeitadas com as cordas e estacas. Aqui, uma voz feminina ofereceu ajuda. Você precisa dar 2 voltas antes de fazer o nó. Natanael virou-se para agradecer e congelou. Ali, ajudando com a corda da tenda, estava uma figura que ele conhecia bem demais. Miriam! Ele sussurrou, chocado. Como? Por quê? Ela sorriu, aquele mesmo sorriso desafiador que ele vira no templo. Suas vestes de viagem simples e o capuz que cobria parcialmente seu rosto a tornavam quase irreconhecível para quem não a conhecesse bem. Não foi fácil despistar os guardas do templo, ela comentou casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Mas o Senhor provê caminhos para aqueles que confiam nele. Seu pai vai. Natanael começou,
Mas foi interrompido. Meu pai planeja nossas vidas como peças em seu tabuleiro de estratégias, disse Miriam, sua voz agora carregando uma ponta de amargura. Mas o Senhor tem seus próprios planos, não é mesmo? Você sabia disso? Natanael dirigiu-se a Eliabe, que se aproximava silenciosamente. O mercador assentiu levemente. Às vezes, jovem escriba, os planos divinos se revelam através das ações dos mais improváveis servos. E precisaremos de toda a ajuda possível em Samaria. Naquela noite, enquanto a maioria dos viajantes dormia, Natanael permanecia acordado, observando as estrelas através das folhas das árvores. Sua mente estava repleta de preocupações e questões sem resposta. Os astros não vão te dar as respostas que procura, disse Miriam, sentando-se ao seu lado. O ar noturno estava fresco, e ela se enrolou em um xale. Como você pode estar tão calma? Perguntou ele. Seu pai ficará furioso. O casamento com Eucana. Tive um sonho, ela interrompeu, seus olhos fixos nas estrelas. Na noite após conhecermos Eliabe. Foi tão vívido. Vi Samaria, vi pessoas sedentas por verdade. Vi um propósito maior que casamentos arranjados e tradições vazias. Mas e se estivermos errados? E se isto não for o plano de Deus? Miriam virou-se para ele, seus olhos brilhando à luz das estrelas. Natanael, quando você copia os textos sagrados, o que lê sobre os servos de Deus? Eles sempre tinham certeza de seus caminhos? Sempre entendiam o plano divino desde o início? Ele refletiu por um momento, lembrando-se das histórias que conhecia tão bem. Não, admitiu finalmente. Geralmente eles apenas seguiam em frente, confiando. Exatamente, ela sorriu. E é isso que estamos fazendo agora. Do outro lado do acampamento, Eliabe observava os dois jovens conversando. Seus olhos experientes notavam as patrulhas que ocasionalmente passavam pela estrada principal, os movimentos nas colinas distantes, os sinais que apenas um viajante veterano reconheceria. Proteja-os, Senhor, murmurou ele em uma prece silenciosa, pois o caminho à frente é mais perigoso do que eles imaginam. A noite avançava, e aos poucos o acampamento mergulhou em completo silêncio, exceto pelo ocasional estalar das fogueiras e o suave murmúrio do vento nas árvores. Amanhã seria outro dia de viagem, outro passo em direção a Samaria e aos desafios que os aguardavam. A primeira visão de Samaria tirou o fôlego de Natanael. A cidade se erguia majestosamente sobre a colina, suas muralhas brancas resplandecendo sob o sol do meio-dia como se fossem feitas de prata polida. Torres de pedra calcária se projetavam em direção ao céu, e o Palácio Real, no ponto mais alto da cidade, parecia tocar as nuvens. Impressionante, não é? Comentou Eliabe, notando o olhar maravilhado do jovem escriba. Mas não se deixe enganar pela beleza exterior. A cidade é como uma fruta bonita por fora, mas corrompida por dentro. À medida que a caravana se aproximava dos portões principais, Natanael começou a entender o que Eliabe queria dizer. Mesmo do lado de fora das muralhas, estátuas de Baal e Asherá se erguiam como sentinelas silenciosas, suas formas grotescas decoradas com oferendas recentes de flores e grãos. Mantenham os capuzes baixos, instruiu Eliabe em voz baixa. E lembrem-se, somos apenas mercadores comuns buscando lucro no mercado de Samaria. Os guardas do portão pareciam entediados, mais interessados no vinho que compartilhavam do que em inspecionar adequadamente os viajantes. Um deles, no entanto, lançou um olhar demorado para Miriam, que rapidamente baixou ainda mais o rosto sob seu capuz. De onde vem? Perguntou o guarda, sua voz arrastada pelo álcool. Hebrom, respondeu Eliabe sem hesitar. Trazemos especiarias e tecidos para o mercado. O guarda acenou displicentemente, permitindo que a caravana passasse. Assim que atravessaram os portões, Natanael sentiu como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. As ruas de Samaria pulsavam com uma energia febril. Mercadores gritavam anunciando suas mercadorias. Crianças corriam entre as barracas do mercado, e o ar estava carregado com uma mistura de aromas, especiarias exóticas, carne assada, incenso e algo mais. Algo que fez o estômago de Natanael se revirar. É o cheiro dos sacrifícios, murmurou Miriam ao seu lado, como se lesse seus pensamentos. Eles queimam oferendas a Baal dia e noite. Em cada esquina havia um altar, em cada praça uma estátua. Algumas eram pequenas, apenas pedras toscamente esculpidas, outras eram monumentos elaborados de bronze e pedra. O mais perturbador, pensou Natanael,
Era ver como as pessoas pareciam completamente à vontade com aquilo tudo, parando casualmente para fazer oferendas ou queimar incenso antes de seguir com suas atividades diárias. Eliabe guiou o grupo por ruelas estreitas, afastando-se gradualmente do burburinho do mercado principal. As ruas iam ficando mais silenciosas, as casas mais modestas. Finalmente, pararam diante de uma residência simples mas bem conservada. Uma mulher idosa os aguardava à porta, como se soubesse exatamente quando chegariam. Seus cabelos grisalhos estavam cobertos por um véu simples, mas havia uma dignidade em sua postura que imediatamente chamou a atenção de Natanael. "Sejam bem-vindos à casa de Sara", apresentou Eliabe. "Ela tem sido nossa aliada há mais anos do que você tem de vida, jovem escriba." Sara examinou cada um deles com olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. "Então estes são os jovens de Jerusalém", ela disse finalmente. "Entrem rapidamente. As paredes de Samaria têm olhos e ouvidos." O interior da casa era surpreendentemente espaçoso. Um pátio central permitia a entrada de luz natural, e várias portas levavam a outros cômodos. Sara os conduziu a uma sala nos fundos, onde uma refeição simples já estava preparada. "Comam primeiro", ela instruiu. "Depois conversaremos sobre o que os traz aqui." Embora, acrescentou com um olhar significativo para a bolsa de pergaminhos de Natanael, "eu tenho minhas suspeitas." Enquanto comiam, Sara os atualizou sobre a situação na cidade. "Vocês chegaram em um momento crucial", ela explicou. "O rei convocou uma grande celebração a Baal para daqui a 3 dias. Todos os sacerdotes e profetas estarão presentes." "E os seguidores do verdadeiro Deus?", perguntou Miriam, inclinando-se para a frente. Sara suspirou pesadamente. "Escondidos. Temerosos. Alguns se reúnem em segredo nas catacumbas sob a cidade. Outros mantêm pequenos altares em suas casas, sempre temendo serem descobertos. Mas", ela baixou a voz, "há algo mais preocupante." "Os assírios?", perguntou Eliabe. Sara assentiu. "Os espiões do rei relatam movimentações nas fronteiras. Mas ele está tão embriagado com seus rituais e festas que se recusa a ver o perigo real. Prefere confiar na proteção de seus ídolos." Naquela noite, enquanto ajudavam Sara a organizar os pergaminhos no porão da casa, Natanael encontrou um rolo diferente dos outros. O pergaminho era mais antigo, o texto escrito em um estilo que ele não reconhecia completamente. "O que é isso?", perguntou, segurando o rolo com cuidado. Sara pegou o pergaminho com reverência. "As profecias", respondeu ela. "Palavras de advertência e esperança que o rei se recusa a ouvir. Guardamos estes textos aqui, esperando o momento certo." Sua voz foi interrompida por gritos vindos da rua. O som de passos marcados ecoou pelas paredes de pedra, e através das frestas da janela do porão, puderam ver o brilho de tochas se aproximando. "Começou", murmurou Eliabe sombriamente. "Estão procurando por aqueles que não se ajoelham a Baal." O olhar de Natanael encontrou o de Miriam na penumbra do porão. Pela primeira vez desde que deixaram Jerusalém, ele viu medo genuíno nos olhos dela. Mas havia algo mais também, uma determinação férrea que lembrava as antigas histórias de heróis e profetas que ele costumava copiar no templo. Sara rapidamente apagou as lamparinas, deixando apenas uma pequena vela acesa. "Fiquem em silêncio", instruiu. "Esta não é a primeira vez que enfrentamos noites como esta, e não será a última." Enquanto o som de botas e gritos preenchia as ruas de Samaria, os 4 permaneceram imóveis na escuridão do porão, cada um perdido em seus próprios pensamentos e orações. Natanael percebeu que, de alguma forma, este momento, escondido em um porão em terra estrangeira, protegendo textos sagrados das autoridades, era exatamente onde ele deveria estar. O plano de Deus, ele começava a entender, raramente seguia os caminhos que imaginamos para nós mesmos. Os dias que se seguiram à chegada em Samaria estabeleceram uma rotina tensa, mas metódica. Durante as horas do dia, Natanael e Miriam permaneciam no porão fresco da casa de Sara, copiando incansavelmente os textos sagrados à luz de lamparinas de óleo. Acima deles, a cidade fervilhava com os preparativos para a grande celebração a Baal. O som de tambores rituais ocasionalmente penetrava até mesmo as grossas paredes do porão, fazendo Natanael estremecer cada vez que o ritmo pagão interrompia sua concentração. "Como consegue manter a mão tão firme?", perguntou Miriam, observando admirada enquanto Natanael traçava caracteres perfeitamente alinhados no pergaminho novo. "Anos de prática", respondeu ele, sem desviar os olhos de seu trabalho. "E também,
Ajuda a imaginar que cada letra é uma pequena prece. Mantenho meus pensamentos focados no Senhor, não nos sons lá fora. Uma batida na porta do porão fez ambos congelarem. Relaxaram apenas quando ouviram o código combinado. 3 batidas rápidas seguidas de 2 lentas. Trouxe água fresca e um pouco de pão, disse Sara, descendo os degraus gastos com uma bandeja. E também, visitantes. Atrás dela, 2 figuras emergiram da penumbra da escada. Uma delas era Eliabe, seu rosto marcado pela preocupação. A outra era um jovem que Natanael não reconheceu, vestido com roupas simples de pastor. Este é Ismael, apresentou Eliabe. Ele traz notícias do palácio. O jovem pastor se aproximou da mesa onde os escribas trabalhavam, seus olhos arregalados ao ver os textos sagrados. Então é verdade, murmurou ele. Ainda existem aqueles que preservam a palavra do Senhor. Ismael trabalha nos estábulos do palácio, explicou Sara. Seus ouvidos captam muito do que os conselheiros do rei pensam estar dizendo em segredo. O pastor assentiu, baixando ainda mais a voz. Os sacerdotes de Baal não estão satisfeitos apenas com a celebração. Eles planejam algo maior. O que quer dizer? Perguntou Miriam, deixando sua pena de lado. Um decreto, respondeu Ismael, sua voz tremendo levemente. O rei será convencido a emitir um decreto obrigando todos em Samaria a participar dos rituais de Baal. Não apenas a grande celebração, mas todos os rituais, todas as oferendas, todas as festas. Um silêncio pesado caiu sobre o porão. Natanael sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao pensar nas implicações. E aqueles que se recusarem? Perguntou ele, embora já suspeitasse da resposta. Ismael apenas balançou a cabeça, seus olhos baixos. Isso não pode acontecer, declarou Miriam, levantando-se abruptamente. Deve haver algo que possamos fazer. Respondeu Sara, sua voz calma mas firme. Ela caminhou até uma antiga arca no canto do porão e dela retirou um rolo de pergaminho que Natanael nunca tinha visto antes. O que é isso? Perguntou ele, intrigado pela antiguidade aparente do documento. História, respondeu Sara, desenrolando cuidadosamente o pergaminho sobre a mesa. História e profecia. Palavras que nos lembram que não é a primeira vez que o povo de Deus enfrenta tais desafios. Natanael se aproximou, seus olhos percorrendo o texto antigo. Isso fala sobre... Sim, confirmou Sara. Sobre um tempo em que outro rei também tentou forçar o povo a abandonar sua fé. Sobre como um pequeno grupo de fiéis permaneceu firme, confiando não em números ou força, mas no poder do Senhor. Mas aquela história... Começou Eliabe, seus olhos se arregalando com compreensão. Você não está sugerindo... Estou sugerindo que o Senhor não mudou, respondeu Sara firmemente. Seus caminhos permanecem os mesmos. E assim como ele manifestou seu poder naquela época, pode manifestá-lo novamente. Mas precisamos de um plano, interveio Ismael. Os sacerdotes de Baal são poderosos, têm o apoio do rei, guardas armados. Não é por acaso que vocês chegaram agora, disse Sara, olhando significativamente para Natanael e Miriam. Não é por acaso que preservamos estes textos, estas histórias de fé e coragem. Miriam se aproximou do pergaminho, seus dedos traçando suavemente as letras antigas. O que exatamente você está propondo, Sara? A anciã sorriu, um sorriso que parecia carregar tanto sabedoria quanto um toque de astúcia. Proponho que usemos a própria celebração deles contra eles. Que transformemos seu momento de maior triunfo em uma demonstração do poder do verdadeiro Deus. Isso é loucura, exclamou Eliabe. Seria um suicídio. Talvez, concordou Sara. Ou talvez seja exatamente o que o Senhor planejou desde o início. Por que mais ele teria trazido um escriba do templo e a filha de um sacerdote para Samaria exatamente neste momento? Natanael sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Seu coração batia acelerado enquanto as implicações do que Sara sugeria começavam a se formar em sua mente. O que precisamos fazer? Perguntou ele finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Sara começou a explicar seu plano, e à medida que falava, Natanael percebia que aquela história que ele tanto conhecia, aquela que tinha copiado tantas vezes nos pergaminhos do templo, estava prestes a ganhar vida diante de seus olhos. A noite avançava, e no porão iluminado por lamparinas, um pequeno grupo de fiéis planejava uma das demonstrações mais ousadas de fé que Samaria já veria. Lá fora, os tambores dos rituais pagãos continuavam seu ritmo incessante,
inconscientes de que seus dias estavam contados. A véspera da grande celebração amanheceu com o céu carregado de nuvens escuras. A casa de Sara havia se transformado em um refúgio improvisado para vários fiéis que se recusavam a participar dos rituais. O pátio interno, normalmente tranquilo, agora fervilhava com sussurros ansiosos e orações murmuradas. Natanael observava da entrada do porão enquanto mais um grupo chegava, guiado por Ismael através das ruelas escuras da cidade. Eram 3 famílias desta vez, incluindo crianças pequenas que se agarravam às saias de suas mães, os olhos arregalados de medo e confusão. Não podemos abrigar mais ninguém, murmurou Eliabe, aproximando-se silenciosamente. Já estamos arriscando demais. Sara, que organizava cobertores e distribuía pão entre os refugiados, ergueu os olhos ao ouvir o comentário. Fecharíamos nossas portas para nossos irmãos? Não é questão de fechar portas, respondeu Eliabe, sua voz tensa. É questão de sobrevivência. Quanto mais pessoas aqui, maior o risco de sermos descobertos. Um jovem pastor, não muito mais velho que Natanael, levantou-se de seu canto. Ele tem razão, disse, sua voz tremendo levemente. Não podemos simplesmente nos esconder para sempre. Joabe tem razão, concordou outro refugiado. Precisamos fazer algo. Sara fez um gesto para que todos se aproximassem. O grupo se reuniu em um círculo apertado no centro do pátio. Algumas pessoas sentadas no chão, outras encostadas nas paredes. Miriam, que estava ajudando uma senhora idosa com sua refeição, juntou-se ao círculo. Há uma antiga história, começou Sara, sua voz baixa mas clara, sobre um profeta que enfrentou sozinho 450 profetas de Baal. Natanael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia bem aquela história. Havia copiado aquele texto dezenas de vezes no templo. Ele não tinha exército, continuou Sara. Não tinha poder político, não tinha riquezas ou influência. Tudo o que tinha era sua fé inabalável no Deus de nossos pais. E o que aconteceu? Perguntou uma das crianças, sua voz pequena mas curiosa. Miriam sorriu gentilmente para a criança. O Senhor respondeu com fogo do céu. Ela disse, demonstrou seu poder de uma forma que ninguém pôde negar. Mas aquilo foi diferente, protestou Eliabe. Aquele era um profeta escolhido por Deus. Nós somos apenas pessoas comuns. Sara se levantou lentamente, sua figura pequena de repente parecendo maior na luz difusa do pátio. E quem você acha que eram os 3 jovens que se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro? Não eram profetas, não eram sacerdotes. Eram jovens comuns, como vocês, que simplesmente se recusaram a negar sua fé. Um silêncio profundo caiu sobre o grupo. Natanael podia ouvir, ao longe, o som dos tambores que anunciavam os preparativos para a celebração do dia seguinte. O que exatamente você está sugerindo, Sara? Perguntou Joabe, inclinando-se para a frente. Amanhã, respondeu ela, quando todos estiverem reunidos para a celebração, faremos nossa própria demonstração de fé. Isso é loucura! Exclamou uma das mulheres. Eles nos matarão. Talvez, concordou Sara. Ou talvez o Senhor esteja nos chamando para este momento específico. Talvez seja por isso que preservamos as antigas histórias, que mantivemos viva a memória dos grandes feitos de Deus. Natanael se aproximou do centro do círculo. Sara está certa, disse ele, surpreso com a firmeza em sua própria voz. Passei anos copiando essas histórias no templo, mas agora vejo que elas não são apenas registros do passado. São um chamado para o presente. Miriam se levantou ao lado dele. Não viemos de Jerusalém apenas para nos esconder em um porão. Se o Senhor nos trouxe até aqui, foi por um propósito. Sara olhou ao redor do círculo, seus olhos encontrando cada rosto presente. Cada um de vocês tem uma escolha a fazer hoje, disse ela suavemente. Não os julgarei se escolherem se curvar, mas aqueles que decidirem permanecer firmes, sigam o plano. Um por um, os refugiados começaram a assentir. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com determinação férrea em seus rostos. Os pergaminhos estão seguros? Perguntou Eliabe, sua voz agora resignada mas resoluta. Sim, respondeu Natanael. Escondidos onde combinamos. Sara caminhou até o centro do círculo e estendeu suas mãos. Então vamos orar, disse ela, pois amanhã, Samaria verá o poder do Deus vivo. Enquanto as orações subiam como um murmúrio suave na noite, Natanael sentiu Miriam segurar sua mão. No toque, havia tanto medo quanto coragem.
tanto incerteza quanto determinação. Do lado de fora da casa, os tambores dos rituais pagãos continuavam seu ritmo incessante, e as nuvens escuras no céu prometiam uma tempestade. Mas dentro daquele pátio, um pequeno grupo de fiéis se preparava para enfrentar sua própria tempestade, confiando que o mesmo Deus que respondeu com fogo do céu no passado ainda estava no controle. O sol nasceu vermelho como sangue sobre Samaria, suas primeiras luzes tingindo as nuvens baixas com tons carmesim que faziam as muralhas brancas da cidade parecerem banhadas em fogo. Natanael observava o amanhecer da janela alta do quarto onde havia passado a noite em vigília, suas mãos inconscientemente acariciando o rolo de pergaminho que continha as antigas profecias. O som de passos suaves atrás dele anunciou a chegada de Miriam. Os outros estão acordando, ela disse suavemente. Sara quer nos ver a todos antes. Sua voz falhou na última palavra, mas Natanael entendeu. Antes que tudo começasse. Antes que cruzassem aquela linha da qual não haveria retorno. No pátio interno, Sara reuniu todos em um círculo apertado. O espaço parecia menor agora, com tantas pessoas abrigadas. Famílias inteiras, comerciantes, pastores, artesãos, todos unidos por sua fé e por seu medo. Cada um de vocês tem uma escolha a fazer hoje, começou Sara, sua voz firme apesar da idade. Não julgarei aqueles que escolherem se curvar. O Senhor conhece o coração de cada um, e não cabe a nós condenar aqueles que não se sentem chamados para este momento. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto presente. Mas aqueles que decidirem permanecer firmes, sigam o plano exatamente como discutimos. Uma vez que começarmos, não haverá volta. Os pergaminhos estão seguros? Perguntou Eliabe, sua expressão mais grave que o normal. Sim, respondeu Natanael. Escondidos no lugar que combinamos. Caso algo dê errado. O silêncio que seguiu foi pesado de significado. Ismael, que havia acabado de retornar de sua ronda matinal pela cidade, trouxe as últimas notícias. As ruas já estão lotadas. Pessoas de todas as cidades vizinhas vieram para a celebração. Os sacerdotes de Baal começaram os rituais preliminares ao nascer do sol. Sara assentiu. Então está na hora. Um por um, os refugiados começaram a se preparar. Alguns choravam silenciosamente, outros oravam em voz baixa. Pais abraçavam seus filhos. Casais se despediam com beijos tensos. Lembrem-se, instruiu Sara, devemos nos misturar à multidão em pequenos grupos. Não chamem atenção até o momento certo. Natanael observou enquanto os primeiros grupos começavam a partir, saindo pelos fundos da casa e tomando rumos diferentes para o templo central. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza que todos podiam ouvi-lo. Está com medo? Perguntou Miriam, aproximando-se dele. Aterrorizado, admitiu ele com um pequeno sorriso. Mas também, em paz, de alguma forma. Como se tudo em minha vida tivesse me preparado para este momento. Todos aqueles anos copiando as antigas histórias. Sim, ele completou. Agora entendo que não estava apenas preservando o passado. Estava me preparando para o presente. Sara aproximou-se dos dois jovens, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Vocês dois têm um papel especial hoje, disse ela. Natanael, você conhece as escrituras melhor que qualquer um aqui. E Miriam, você tem o sangue dos sacerdotes de Jerusalém em suas veias. Juntos, vocês representam a ligação entre o passado e o futuro de nossa fé. Do lado de fora, o som dos tambores rituais havia aumentado, e uma fumaça espessa começava a subir do templo central, onde os sacrifícios da manhã já haviam começado. É a hora, declarou Sara. O último grupo se preparou para partir. Consistia apenas de Sara, Natanael, Miriam e Eliabe. Antes de saírem, Sara reuniu todos em um último círculo de oração. Senhor, sua voz era apenas um sussurro, assim como tu estiveste com teus servos no passado, está conosco hoje. Que teu nome seja glorificado em Samaria, não importa o que aconteça conosco. Ao saírem para as ruas agitadas da cidade, Natanael sentiu o peso da história sobre seus ombros. As palavras que havia copiado tantas vezes ecoavam em sua mente, até quando vocês vacilarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. A multidão aumentava a cada esquina que viravam. O templo de Baal erguia-se à frente deles, suas colunas monumentais parecendo tocar o céu vermelho. Centenas de pessoas se aglomeravam em seus pátios e escadarias, enquanto sacerdotes em vestes elaboradas conduziam os rituais preliminares. No centro de tudo,
Em um trono elevado, estava o rei de Israel, rodeado por sua corte e por centenas de profetas de Baal. O ar estava pesado com incenso, e os tambores rituais marcavam um ritmo hipnótico que parecia fazer a própria cidade pulsar. Sara deu um último olhar para seus companheiros. Em seus olhos havia uma mistura de amor, determinação e uma paz que transcendia o momento. Que comece, murmurou ela. O caos explodiu no templo no momento em que Sara deu um passo à frente, sua voz cortando através do ruído dos tambores e cânticos como uma espada afiada. Até quando vocês vacilarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se toda Samaria tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. Os tambores pararam abruptamente, e até mesmo o vento pareceu cessar. Guardas armados imediatamente avançaram em direção a Sara, mas algo extraordinário aconteceu. Como se movidos por uma força invisível, dezenas de pessoas comuns, comerciantes, pastores, artesãos, emergiram da multidão, formando uma barreira humana ao seu redor. Natanael reconheceu os rostos. Eram os refugiados da casa de Sara, cada um tomando sua posição conforme planejado. Prendam essa mulher, ordenou o sumo sacerdote de Baal, sua voz estridente de raiva. Ela profana nosso ritual sagrado. Mas Sara permaneceu impassível, sua voz agora mais forte. Propõe um desafio, ela proclamou, seus olhos fixos no rei. Deixem seus profetas invocarem Baal, e nós invocaremos o Senhor. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Um murmúrio percorreu a multidão. O desafio era ousado demais para ser ignorado, mas aceitar significaria dar legitimidade aos adoradores do Deus de Israel. O rei, que até então observava com expressão entediada, inclinou-se para a frente em seu trono, subitamente interessado. Havia algo no desafio que despertou sua curiosidade, ou talvez fosse apenas seu gosto por entretenimento. Que assim seja, declarou ele, fazendo um gesto para os guardas recuarem. Deixem a velha falar. Isso pode ser interessante. Os profetas de Baal, 450 homens em vestes elaboradas, começaram seus rituais. Dançavam ao redor do altar, seus movimentos cada vez mais frenéticos à medida que o sol subia no céu. Ó Baal, responde-nos! Gritavam eles, suas vozes roucas de tanto clamar. As horas se arrastavam. O sol atingiu seu zênite e começou sua descida em direção ao horizonte. Os profetas, desesperados, começaram a cortar-se com facas e lanças, conforme seu costume, até que o sangue escorria por seus corpos. Talvez seu Deus esteja dormindo, provocou Sara, sua voz carregada de ironia. Ou quem sabe viajando. Gritem mais alto. Certamente ele os ouvirá. Natanael, que observava tudo ao lado de Míriam, mal conseguia acreditar na ousadia de Sara. Mas havia algo em sua confiança que o impedia de sentir medo. Finalmente, quando o sol começava a se pôr e os profetas de Baal estavam exaustos e ensanguentados, Sara deu um passo à frente. Com gestos calmos e deliberados, aproximou-se do antigo altar do Senhor, há muito abandonado. Venham, chamou ela o povo. Aproximem-se e vejam. A multidão, hipnotizada pelo espetáculo do dia, moveu-se para mais perto. Sara começou a reconstruir o altar arruinado, pedra por pedra. Natanael e outros fiéis se aproximaram para ajudar. 12 pedras, instruiu Sara, uma para cada tribo de Israel, para que todos se lembrem que somos um só povo sob o Senhor. Quando o altar estava pronto, Sara ordenou que cavassem uma vala ao seu redor. Então, para espanto de todos, pediu que derramassem água sobre o sacrifício. Mas, ordenou ela, derramem mais água. 3 vezes a água foi derramada, até que o sacrifício estava encharcado e a vala transbordava. Então, no silêncio da expectativa, Sara se aproximou do altar. Sua voz, quando falou, não era mais a voz de comando que havia desafiado os profetas de Baal. Era quase um sussurro, mas carregava uma intimidade que fez Natanael sentir lágrimas nos olhos. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, orou ela, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou tua serva, e que fiz todas estas coisas por tua palavra. Uma pausa, e então, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que estás tornando a trazer-te o seu coração. O que aconteceu em seguida ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes. Um clarão de luz, mais brilhante que o sol, desceu dos céus. O fogo do Senhor caiu e consumiu não apenas o sacrifício,
mas também a madeira, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O calor foi tão intenso que todos tiveram que recuar, protegendo os rostos com as mãos. Quando finalmente puderam olhar novamente, não havia nada no altar além de cinzas fumegantes. A multidão, atônita, caiu sobre seus rostos. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. O clamor começou baixo, mas logo se transformou em um rugido que ecoou pelas muralhas de Samaria. Natanael olhou para Miriam, que chorava abertamente ao seu lado. Suas mãos se encontraram e apertaram-se com força. No meio da multidão prostrada, Sara permanecia em pé, seu rosto banhado em lágrimas de alegria, seus olhos fixos nos céus. Um mês havia se passado desde os eventos no templo de Baal. Samaria era uma cidade transformada, embora de maneiras sutis que apenas os mais atentos poderiam notar. Os altares pagãos ainda existiam em algumas esquinas, mas muitos estavam abandonados, cobertos de poeira e teias de aranha. O som dos tambores rituais havia diminuído consideravelmente, e as pessoas pareciam mais livres para falar abertamente sobre sua fé no Deus de Israel. Na casa de Sara, o pátio interno estava mais uma vez tranquilo. As famílias refugiadas haviam retornado às suas casas, embora muitas ainda se reunissem regularmente para estudar os textos sagrados que Natanael continuava a copiar com dedicação. Naquela tarde particular, Natanael estava no terraço, organizando seus pergaminhos sob a luz dourada do sol poente. O ar estava perfumado com o aroma de pão fresco que subia da cozinha, onde Sara ensinava algumas mulheres jovens a preparar as antigas receitas do sabá. Pensei que te encontraria aqui, disse Miriam, subindo os degraus do terraço com um pequeno rolo de pergaminho nas mãos. Chegou uma mensagem de Jerusalém. O coração de Natanael acelerou levemente. Não haviam recebido notícias da cidade santa desde os eventos no templo. É do meu pai, continuou Miriam, sentando-se ao lado dele no banco de pedra. Ele diz que entende agora. Entende? Sim, ela sorriu, desenrolando cuidadosamente o pergaminho. Ele escreve que às vezes nossos planos não são os planos de Deus, e que isso é uma bênção disfarçada. Diz que soube dos eventos em Samaria, e que agora vê a mão do Senhor em tudo o que aconteceu. Natanael deixou escapar um suspiro que não sabia estar segurando. E quanto ao seu casamento arranjado com Eucana? Aparentemente, Miriam riu suavemente, Eucana encontrou seu próprio caminho inesperado. Ele decidiu se juntar a um grupo de profetas viajantes, levando a palavra do Senhor a cidades mais distantes. O sol continuava sua descida no horizonte, pintando as nuvens com tons de rosa e ouro. Do outro lado do terraço, Eliabe emergiu da escada, carregando um rolo de pergaminho novo. As histórias do que aconteceu aqui já estão circulando por todo Israel, disse ele, juntando-se aos jovens. De Dan até Berseba, as pessoas falam sobre o dia em que o fogo do Senhor caiu em Samaria. Alguns dizem que é apenas uma lenda, outros juram que viram com seus próprios olhos, mas todos falam. E o rei? Perguntou Natanael. Ah, o rei! Eliabe balançou a cabeça com um sorriso irônico. Ele não se converteu completamente, se é isso que quer saber. Ainda mantém alguns de seus antigos costumes, mas já não persegue os adoradores do verdadeiro Deus, e até permitiu que o antigo altar do Senhor fosse oficialmente restaurado. Sara subiu ao terraço neste momento, suas mãos ainda levemente cobertas de farinha. As sementes foram plantadas, disse ela, olhando com carinho para seus jovens companheiros. Agora precisamos cultivar o que foi semeado. E quanto a nós? Perguntou Miriam, sua voz carregando uma nota de incerteza. O que fazemos agora? Sara sentou-se em uma cadeira próxima, seus olhos brilhando com a sabedoria que vinha de uma vida inteira de fé. Há muito trabalho a ser feito, respondeu ela. O povo precisa ser reconectado com suas raízes, com as antigas histórias, com a verdadeira adoração. Precisam de professores, de escribas, de guias espirituais. Quando vim para Samaria, refletiu Natanael, olhando para suas mãos manchadas de tinta, pensei que estava abandonando meu propósito como escriba do templo. Agora vejo que estava apenas começando a descobri-lo verdadeiramente. É engraçado, sorriu Miriam, como os planos de Deus são tão diferentes dos nossos, e ainda assim, quando olhamos para trás, vemos como cada passo foi perfeitamente orquestrado. Como uma dança, acrescentou Sara, onde nem sempre sabemos os próximos passos, mas confiamos no mestre que conduz. Ismael, que havia acabado de chegar de seus deveres no palácio, juntou-se ao grupo no terraço. Vocês não vão acreditar no que eu vi hoje, começou ele,
seu rosto animado. Há rumores de que pessoas de outras cidades estão vindo a Samaria, não para comerciar ou para festas pagãs, mas para aprender sobre o Deus de Israel. Então é isso que faremos, declarou Natanael, uma nova determinação em sua voz. Transformaremos esta casa em um centro de ensino e aprendizado. Copiaremos mais textos, treinaremos mais escribas, compartilharemos as antigas histórias. E as novas também, completou Miriam. Incluindo a nossa. O sol finalmente se pôs por completo, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de Samaria. No terraço da casa de Sara, 4 pessoas muito diferentes. Um jovem escriba de Jerusalém, a filha de um sacerdote que desafiou as convenções, um mercador que se tornou mensageiro da fé, e uma anciã cuja sabedoria havia mudado uma cidade, contemplavam um futuro com esperança renovada. Abaixo, na cidade, as luzes começavam a se acender nas casas, e o som distante de cânticos, não mais os ritmos frenéticos dos rituais pagãos, mas os antigos salmos de louvor ao Deus de Israel, flutuava na brisa noturna. Sara fechou os olhos, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. O Senhor é fiel, murmurou ela. Sempre foi, sempre será. E assim, enquanto a noite caía sobre Samaria, uma nova era começava. Uma era não de confronto e demonstrações dramáticas de poder, mas de crescimento silencioso, de ensino paciente, de fé vivida dia após dia. O fogo que havia caído do céu agora ardia constantemente nos corações do povo, uma chama que nenhum decreto real poderia extinguir. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nessa história de entrega aos planos de Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e lembre-se também de apertar o botão do like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.